Queridos, eu quero vos apresentar a Bíblia. Quero vos apresentar esse livro tão precioso, esse livro tão importante, esse livro que não contém a palavra de Deus, como alguns dizem, mas ela é a palavra de Deus. Quero vos apresentar a Bíblia nesta noite. E a Bíblia por si só interpreta a ela mesma. A Bíblia é a voz do Senhor, é a boca de Deus falando aos nossos corações. A Bíblia é o livro mais antigo da história da humanidade e ela nos apresenta Jesus. De Gênesis a Apocalipse, o centro da Bíblia é Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, ter em suas mãos, em seu colo ou na poltrona ao lado, um exemplar da Bíblia é um privilégio muito grande. Você está com a carta magna de Deus para toda a humanidade. A Bíblia é a nossa regra de fé, prática e conduta. O próprio Jesus recomendou examinar as Escrituras porque elas testificam dele. A própria Bíblia diz que nós erramos por não conhecê-la. Não importa quantos exemplares de Bíblia você tem em sua casa ou na sua estante, de tradições variadas, em inglês, em espanhol, em português, em italiano, não importa. Mas o que importa é a maneira pela qual você manuseia esta palavra. Quero vos apresentar a Bíblia, porque ela tem palavra para todos os momentos da nossa vida. A Bíblia Sagrada, ela tem palavras de vida eterna. A Bíblia Sagrada, ela tem palavras que acalma o coração aflito. A Bíblia Sagrada tem palavra que traz aos ouvintes a esperança de viver. A Bíblia Sagrada tem palavra que traz ao pecador o conhecimento do perdão dos pecados e da vida eterna. A Bíblia Sagrada tem palavras que te faz aproximar de Deus e te afastar do pecado. A Bíblia Sagrada tem palavras de ordens para a tua vida estar debaixo da mão poderosa de Deus. Pegue o exemplar que está no seu colo, segure-a na mão e diga assim: Deus, para ensaio foi nota 3, Deus, eu amo a tua palavra. Salmo 119, versículo 105, por favor, aí mesmo onde você está assentado. Salmos 119, versículo de número 105. Apenas um versículo para nossa rápida reflexão. 119, versículo 105, alguns se colocaram de pé, então vamos estar de pé.
Salmo 119, versículo 105. Os que acharam, digam um amém. Glória a Deus. Assim nos diz a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Podeis assentar glorificando a Deus. Eu gostaria de nessa noite saber onde está a primeira pessoa que deseja fazer uma aliança com Deus, aceitando a Jesus como Salvador. Tem alguém que ouviu a leitura desse versículo e deseja tornar-se crente? É isso mesmo. Você veio visitar o culto e nós estamos te apresentando Jesus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, o amor de Deus revelado no Calvário. Estamos te apresentando Jesus, a luz do mundo. Estamos te apresentando Jesus que perdoa pecados. Estamos te apresentando Jesus que ama o pecador. Estamos te apresentando Jesus que olhou para a pecadora que estava sendo acusada pelos religiosos e disse: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não. Jesus então disse: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Estamos te apresentando Jesus nesta noite que, estando crucificado, e à sua direita um ladrão e à sua esquerda outro ladrão, um deles disse: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas nós estamos te apresentando um Jesus que ficou calado com a fala daquele homem, mas do outro lado o outro o repreendeu dizendo: por que você falas assim? Nós estamos aqui porque nossos feitos merecem, mas este homem é justo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, movido de amor, compaixão, misericórdia e de perdão, olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero te apresentar um Jesus que veio para perdoar o pecado da humanidade, inclusive os meus. Eu quero te apresentar um Jesus que é luz do mundo. Tem alguém que deseja aceitá-lo nessa noite como Salvador? O convite está sendo feito para você que também está em casa. O convite está sendo feito para você que se afastou do Evangelho e agora tens a oportunidade de regressar à casa do Pai. E deixa eu te falar, o Pai te recebe, o Pai te aceita, o Pai te quer. Não tem ninguém que deseja? Eu quero fazer um segundo convite. Onde estão os crentes em Jesus Cristo nesta noite, assentado na plenária dessa igreja? Façam assim. Muito bem. Eu gostaria de te fazer um convite. E esse convite também é parecido com o primeiro. Onde estão aqueles que querem viver verdadeiramente a cada dia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo a Bíblia como lâmpada para os pés e luz para o caminho? Eu quero. Algumas mãos não levantaram, mas eu vou perguntar: onde está mais uma pessoa que deseja aceitar o plano de Deus para a sua vida? Ah, eu já sou crente, pastor. Não me perguntei se você é crente ou não. Pastor, eu já sou batizado. Não te perguntei se você é batizado. Eu já sou pastor. Não te perguntei se você é pastor. Eu estou perguntando onde estão os crentes que desejam nesses últimos dias ter a Bíblia como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Levante a sua Bíblia ao céu e diga: eu quero. Pai, teus filhos estão confessando que querem ter a Bíblia como um livro que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E eu quero te pedir, Senhor, que nesta hora a tua palavra seja aplicada a todos eles que tomaram essa decisão. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um mundo diferente dentro da igreja, bem parecido com o mundo.
Estamos vivendo um tempo da pós-modernidade, onde a ciência se multiplicou. Aqui nós temos geração que nasceram na década de 40, na década de 50 e de 60, e viveram o tempo onde tudo era muito difícil, onde a medicina era bem lenta, onde a ciência e a tecnologia não existia, mas que viram a mudança radical acontecer no mundo, viram o avanço da medicina e foram vendo aos poucos as notícias chegando das mudanças, dos avanços da tecnologia, da ciência, o avanço de toda uma máquina que trabalha para o homem, mas torna o homem escravo dela. E nessas mudanças está acontecendo algo chamado esquecimento de Deus. Está acontecendo algo chamado esquecimento dos princípios cristãos judaicos ou judaicos cristãos. Eu não estou aqui apenas falando de um mundo que caminha distante do Criador. Estamos falando da realidade dos templos, da realidade das igrejas. Estamos falando de um tempo onde Deus já se tornou desconhecido. Estamos falando de um tempo onde Deus se tornou estranho. Estamos falando de um tempo que Jesus já não é mais tão bem-vindo assim. E eu quero explicar. Você fez uma decisão de ter a Bíblia, unicamente a Bíblia, como lâmpada para os seus pés e luz para o caminho. Mas não é bem isso que está acontecendo em todos os continentes, onde nós temos a palavra de Deus, onde nós temos a igreja, onde nós temos templos. E é necessário falar sobre isso, porque o Senhor está querendo trazer o avivamento. O avivamento tem sido temas de pregações, o avivamento tem sido temas para mensagens eloquentes ou seminários. Mas nós estamos vendo cada vez mais Deus se tornando desconhecido no meio de uma geração pós-moderna. O avanço de toda a ciência tem tornado o homem frio, gelado e incrédulo à palavra de Deus. Estamos vivendo a era em que, se o sermão massageia o nosso ego, ele está vindo de Deus. Se o sermão conforta a minha vida, está vindo de Deus. Mas se o sermão confronta a minha vida e os meus pecados, ele está vindo do pastor. Estamos vivendo o tempo em que o sermão precisa ser bem elaborado para causar paz, para que ninguém se levante e saia, para que ninguém se entristeça. O sermão tem que ter início, meio e fim de acordo com os ouvintes do mesmo. E cá entre nós, que bom que nós tivéssemos apenas 5 minutinhos de uma reflexão, de um sermão, para não atacar aquilo que eu chamo de mimo dos pecados que nós praticamos no dia a dia, porque a Bíblia como lâmpada e como luz não adianta. Se ela for pregada em um altar, ela vai denunciar pecado. Se ela for pregada em uma comunidade, ela vai consertar a comunidade, ela vai trazer luz, ela vai trazer clareza, porque ela é a voz de Deus. Ela é lâmpada para uma geração que está em trevas. Mas nós estamos escolhendo o que nós queremos ouvir e de quem queremos ouvir. As pessoas já estão selecionando os seus pregadores, e elas escolhem melhor um pregador da internet que traz mais conforto e consolo e arrasta a multidão, do que o pregador da sua própria igreja que diz: olha, a Bíblia é lâmpada e luz, e se você está no escuro, você pode tropeçar. E as pessoas dizem: não, eu quero continuar do meu jeito, eu quero tropeçar, deixe por minha conta, deixe por meu risco. E é por isso que a humanidade caminha passos largos para a perdição. E é por isso que no meio daquilo que nós chamamos de igreja do Senhor, existe as 5 virgens loucas, mas também
Claro, existem as 5 prudentes que têm lâmpada e luz, não apenas na mão nem na prateleira, mas dentro do seu coração. Nós estamos vivendo dias em que há um divisor de águas para acontecer. E esse divisor de água está nas mãos daqueles que foram comissionados de Deus para serem pregadores do Evangelho. Não, eu não estou falando aqui dos pregadores do legalismo. Eu não estou falando aqui dos profetas do caos. Eu estou falando dos pregadores da luz, dos pregadores da verdade, dos pregadores do Evangelho, dos pregadores da palavra que transforma, que mostra a verdade, que mostra o caminho, que mostra a vida, e ela é Jesus. Aleluia! Estamos escolhendo o que comer, mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa e permite, todas as vezes que você assentar nessa poltrona, deixe que a palavra penetre na divisão da alma e do espírito, porque a mesma palavra que talvez venha ferir o ego, ela vai sarar a alma. A mesma palavra que vai confrontar os pecados de estimação, vai perdoar e garantir a tua salvação e vida eterna. A palavra está em nossas mãos, a palavra está em nossa boca, a palavra está em nosso coração. Olha só, alguns países do mundo disputam uma página da Bíblia. Eles brigam para adquirir uma página das Escrituras, para ler o mesmo texto todos os dias, 2, 3 vezes no dia o mesmo texto. Países disputam, povos disputam uma página da Bíblia para serem o seu livro de cabeceira. Eles leem, repetem, amanhã o mesmo capítulo, amanhã, depois de amanhã o mesmo. Eles não têm acesso em todas as Escrituras. E eles estão cultuando às escondidas, porque não pode cultuar presencialmente. Enquanto nós, na nossa pátria amada Brasil, estamos deitados eternamente em um berço esplêndido de nossos bons atos, de nossas boas obras, nossos bons costumes, e queremos viver a nosso bel prazer. Mas está chegando uma hora que nós é que precisamos aceitar a Jesus de novo como Salvador e crer no sermão que confronta a minha alma, a tua alma, a nossa alma. O sermão que traz clareza, o sermão que traz vigor, o sermão que traz vida. E por falar em sermão, quantos sermãos você já ouviu na sua caminhada com Cristo? Quantos? Do dia que você aceitou Jesus como Salvador até hoje, quantas pregações você já ouviu? Pregações que mudaram a sua história, que mudaram a sua vida. Eles foram para a lixeira da nossa memória. E é um arquivo que não consegue abrir mais, tornou-se um arquivo morto. Mas nessa noite Deus quer trazer renovo de amor pela palavra. E a partir de hoje, Deus quer que você lembre de todas as palavras que Ele tem dito a você todos os dias da sua vida, para que na caminhada, enquanto é noite, enquanto é trevas, a luz venha brilhar em meu coração e em seu coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós queremos fazer evangelismo para pregar e anunciar a salvação em Cristo, e é verdade, precisamos fazer. Nós queremos fazer doações de roupas e alimentos, agasalhos àqueles que não têm, e é verdade, precisamos fazer. Mas muitas vezes nossos olhos se fecham para os nossos irmãos que estão perto de nós, que estão ao nosso lado, que estão em nossa frente, que vêm em nossa direção em busca de misericórdia, de perdão e de amor. Mas nessa noite a palavra do Senhor está cobrando de nós, está exigindo de nós, porque ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Se nós deixarmos ser guiados por ela, chegaremos aos céus. Mas se nós formos guiados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios gostos, lamento a dizer, estamos caminhando para a condenação.
estamos caminhando sem direção e sem rumo. E quer ver que é uma grande verdade, que muitas vezes estamos distante. Lembra do que aconteceu com Adão? Após a queda, Adão percebeu que estava nu, e ele e a mulher, Eva, costuraram roupas feitas de folhagens para cobrir a nudez. Ora, viveram nus durante muito tempo e só agora descobriram que estavam nus. Mas eles se cobriram com folhagens. As folhagens representam as religiões, representam aquilo que chamamos de boas intenções, de boas obras, mas ele continuava nu. Quer ver só? A Bíblia diz, isso está lá no capítulo 3 do Gênesis, que quando eles ouviram o caminhar de Deus, não foi nem a voz, eles ouviram o caminhar de Deus sobre o jardim, eles se esconderam. E quando Deus então se aproximou e disse: onde tu estás, Adão? Adão estava escondido atrás das folhagens das árvores. E naquela hora, quando o Senhor Deus perguntou: aonde você está? Adão disse: eu ouvi os teus passos e eu me escondi porque eu estava nu. Mas ora, e todas as outras vezes que Deus o visitou, ele não estava nu? Claro que estava. Mas Adão agora percebeu que estava vazio de Deus, nu da graça, nu da misericórdia, nu da presença, nu da própria imagem e semelhança de Deus. Deus então disse: ó Adão, então quer dizer que você comeu do fruto que eu disse a você para não comer? E Adão naquela hora diz: não é bem assim, foi a mulher que tu me deste quem me enganou. Mas Deus já havia visto tudo e sabia diretamente o que tinha acontecido. E olha para a mulher e disse: tu fizeste isso? E a mulher disse: não, para ainda, Senhor, foi a serpente que me enganou. Transferência de culpa. Nós estamos vivendo uma geração que transfere culpa. Nós estamos vivendo uma geração parecida com a geração com Adão. A nossa transferência de culpa é mais ou menos esta: eu pequei, mas foi fulano que me induziu ao pecado. Eu errei, mas foi o Joãozinho que me induziu ao erro. Mas quando nós temos a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho, nós vamos caminhar e mesmo na escuridão nós vamos atravessar. E se cair, o Senhor levanta. Quando nós assumirmos: a culpa é minha, foi eu que pequei, foi eu que errei, foi eu que falhei. Deus esperava isso. Adão teve medo de Deus, mas não teve arrependimento do que fez. Nós estamos vivendo uma geração que está com medo de Deus, mas não tem arrependimento da vida que leva. Quer ver só? Quando nós falamos de alguns assuntos da palavra de Deus, isso traz espanto. Quando um pregador sobe a uma tribuna e ele diz: hoje eu quero pregar sobre o dia da sua morte, isso traz um medo, isso traz um pânico, isso traz um desgosto, isso traz uma tristeza. Não queremos ouvir falar sobre o dia da nossa morte, sobre o dia da nossa partida. Nós queremos ouvir falar sobre vida, nós queremos ouvir falar em crescimento, em prosperidade, em riqueza. Nós queremos ouvir falar de coisas daqui. Nós estamos mais parecidos com um bolo de barro, morto, sem vida, do que filhos de Deus que querem morar no céu. Eu sei, pode não causar glórias e aleluias, glorificações, pode não causar aplausos, mas a palavra que Deus me confrontou foi esta: José, você está parecendo mais com o turrão do qual o homem foi feito do que com o cidadão do céu. E quando é que nós parecemos mais com o turrão? Quando nosso coração, quando nossa mente, quando nossos feitos são simplesmente terreno, quando pregamos o evangelho apenas com mensagens da terra, quando clamamos por misericórdia apenas por coisas da terra. Enquanto isso, almas estão morrendo sem Deus, sem vidas
sem pais, e nós precisamos anunciar a salvação àqueles que estão à nossa volta, àqueles que estão longe, e dizer: Jesus virá. Mas infelizmente também é outro sermão que nós estamos tendo dificuldade em ouvir, é sobre a vinda de Jesus, porque nós queremos mais ficar do que ir. Se fizermos uma pesquisa no meio do povo de Deus sobre a volta de Jesus, nós vamos perceber isso. Não, Senhor, espera mais um pouco, porque eu tenho que cuidar de algumas coisas. Nós lemos a Bíblia e às vezes criticamos a falta de fé de alguns dos nossos irmãos do passado, mas nós estamos vivendo no mesmo modelo que eles viveram. Nós estamos vivendo do mesmo jeito, mas nessa noite a palavra do Senhor é essa: lâmpada e luz, lâmpada e luz, lâmpada para os pés e luz para o caminho. E quando o nosso caminho está brilhando com a lâmpada da palavra de Deus, com a luz que é a Bíblia e as Escrituras, nós somos guiados em direção aos céus, nós somos guiados em direção a Deus, e as pisadas de Deus à nossa direção não nos assusta, não nos incomoda, mas nos alegra. E nós estamos vivendo uma geração que tem medo de Deus, uma geração que se assusta quando nós dizemos: Jesus está aqui. Uma geração que se assusta quando nós dizemos: olha, alguém está aqui nessa noite, e breve o Senhor vai colher para a eternidade. Isso dá medo, dá pânico. Já não temos mais o prazer de ouvir falar sobre os céus, a nossa morada que Jesus preparou para nós. Estamos mais parecidos com o turrão de onde viemos do que da salvação que veio do alto para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que geração então somos nós? A geração que é preferível lotar um estádio de futebol do que uma cruzada evangelística. É mais fácil pegar uma fila que não tem mais tamanho para entrar em um show, consumir drogas e bebidas, dançar e pular, do que ir em uma igreja onde o pregador vai dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Estamos vivendo dias em que shows e espetáculo vale mais do que a palavra de Deus. E olha, isso não está diferente não, porque quando tem um show que agrada a alguns crentes, eles também têm preferência em ir ao show do que vir ao culto. Essa diferença não é muito grande, não é tão grande, infelizmente. Mas graças a Deus que você está aqui nesta noite, porque você acredita que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Que saudade dos sermãos que nos faziam chorar, que saudade dos sermãos que nos faziam refletir, e voltávamos pensando assim: Senhor, me converte, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. E quantas vezes o Senhor está bradando como bradou na vida de Adão, e nós pensamos: não é para mim, é para o meu vizinho. Essa palavra não é para mim, é para o meu vizinho. É mais ou menos assim, quando Deus confrontou o filho de Adão, a Caim, e disse: Caim, cadê Abel? Caim então se livrou logo: sou eu o guardador do meu irmão. Enfim, a voz de Deus sempre foi... Já prestaram atenção que alguns homens confrontaram a voz do próprio Criador? Adão confrontou a voz de Deus, Caim confrontou a voz de Deus. Alguns não resistiram e se converteram, como foi o caso de Paulo, quando o Senhor Jesus no caminho de Damasco aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Já percebeu que Deus confrontou algumas pessoas chamando-o pelo seu nome? Vamos lembrar de Samuel. A Bíblia diz que Samuel, filho de Ana, de Elcana, nasceu em um período que Eli estava perdendo. Ali era o sacerdote, estava perdendo a visão. Os filhos de Eli estavam bagunçando o templo.
Deus estava querendo falar com Eli. O sacerdote Eli, já velho, não enxergava mais. E da vida de uma mulher estéril nasce um menino chamado Samuel, e ela doa para ser criado no templo pelo próprio Eli. E a palavra de Deus diz que Samuel crescia e se fortalecia. E a palavra do Senhor também nos diz que naquele tempo a palavra de Deus era rara. Mas eu quero louvar a Deus porque nessa igreja a palavra de Deus não é rara. Todo dia aqui tem Bíblia. Naqueles dias a palavra de Deus era rara. Não havia mais visão manifesta. E Deus então chama Samuel. Durante 3 vezes ele procura Eli pensando que a voz era de Eli. Samuel não tinha experiência ainda com isso. E quando de repente o Senhor então convoca através de Eli, disse: vai deitar de novo, e se a voz te chamar, diga: eis-me aqui, Senhor. Apesar de estar com a sua visão abatida, Eli acreditou que era Deus que estava manifestando a Samuel. E Samuel, por aceitar o propósito de Deus, vocês sabem o que aconteceu na vida dele. Se tornou legislador, se tornou um profeta de Deus. Foi aquele que teve de Deus visões para conduzir Israel. Se a igreja se tornar um Samuel, se todos nós aqui nos convertermos como Samuel era crente, nós vamos ter dias de um avivamento esplêndido para impactar o mundo. E naqueles dias a palavra de Deus era rara. Pastor Alcides não tinha visão, mas tinha Samuel à disposição de Deus. E nos dias em que nós estamos vivendo em Feira de Santana, na Bahia, nesta igreja, aqui estão os homens e as mulheres de Deus que disseram: eu estou à disposição do reino de Deus. Não omita esse chamado de Deus para pregar o evangelho da lâmpada e o evangelho da luz. O evangelho que confronta, mas o evangelho que consola. O evangelho que confronta, mas o evangelho que conforta. O evangelho que confronta, mas o evangelho que te dá o perdão. O evangelho que confronta, mas o evangelho que te ingressa no reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Os tempos são difíceis, é verdade. Os tempos estão esquisitos, é verdade. Mas a igreja tem lâmpada, tem luz. Tem a palavra que é o pão, tem a palavra que é a bússola, tem a palavra que é o mapa, tem a palavra que é a verdade, tem a palavra que é a vida, tem a palavra que é a justiça, tem a palavra que te dá a esperança que você precisa. E nós não precisamos de esperança na terra. A nossa esperança é os céus, de onde o Senhor virá. Vamos deixar de ser turrão de onde viemos e vamos ser cidadão para onde vamos morar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Segura a sua Bíblia e diz isso para Jesus: a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é luz. Eu me conforto com ela, eu me seguro nela, eu me apoio nela, eu leio ela, eu me alimento dela, eu gosto dela. Ela é a tua palavra, ela é a tua voz, ela é o meu auxílio, meu socorro. Eu tenho nela amor, eu tenho nela a
apreço, eu tenho nela carinho. Ela me revela quem eu sou, mas ela me revela quem eu vou ser. Ela diz que eu sou pecador, mas que eu estou perdoado. Ela diz que eu sou humano, mas que morarei no céu. Ela diz quem eu sou e diz quem eu vou ser. Ela é a verdade, ela é a palavra, ela é a palavra. Se eu puder a dela, abraça a Bíblia, não larga dela, abraça literalmente a Bíblia e diz: ela é a minha palavra, é a palavra que me alimenta. Eu vou decorar a Bíblia, eu vou viver a Bíblia, eu vou sentir a Bíblia, eu vou ter na Bíblia a voz de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Somente as Escrituras, somente as Escrituras, somente as Escrituras. Eu conheci uma senhora, eu era garoto, ela não sabia ler, ela tinha quase 100 anos de idade, mas um dia ela mostrou para mim e para minha mãe como ela fazia. A Bíblia era o livro de cabeceira dela, mesmo ela não sabendo ler, Pastor Jones. Mas ela disse que toda noite, após orar, ela pegava a Bíblia e dizia: Senhor, eu não sei ler, mas eu amo a tua palavra. E beijava a Bíblia. Declare amor pela sua Bíblia, ela é a palavra de Deus. Declare amor pela palavra, declare amor pela palavra. Você vai ver as mudanças acontecerem. A voz do Senhor fala através da Bíblia. Adão se escondeu para não ouvir. Caim não deu importância à voz, mas teve um homem, e aquele homem estava passando por um aperto muito grande. Profeta Elias. Profeta Elias recebeu uma mensagem que deixou-o atordoado e meio depressivo. Após vencer uma batalha contra os profetas de Baal e de Azera, após orar ao Deus de Israel e descer fogo do céu, Elias, quando desce do monte, recebe uma mensagem, um torpedo de Jezabel, dizendo: eu estou sabendo o que você fez, mas amanhã a essas horas me faça aos deuses outra coisa. Se isso eu não fizer, tu vai ser morto. Elias então entrou em tristeza profunda, tomou um caminho distante, mesmo Deus o alimentando pelo caminho. Mas chegou uma hora que ele entrou para a caverna para se esconder da morte, querendo morrer. A oração de Elias era essa: Senhor, me mata. Eu não sou melhor do que os teus profetas que mataram. Mas ele estava fugindo da morte, com vontade de morrer, mas não era vontade de morrer, era o medo que atormentou o coração de Elias. Ele entrou na caverna e se escondeu lá. E a pergunta de Deus para Elias foi: o que fazes aqui, Elias? Deus chama pelo nome e faz uma pergunta: ei, quantas vezes você tem buscado uma palavra? Ah, Senhor, usa um profeta, usa o pastor hoje para falar comigo. E é assim, quando Deus está usando alguém com voz de profecia, nós ficamos ali: Senhor, traz o mesmo profeta e fala para mim. Enquanto o Senhor está dizendo: a minha voz está em tua mão, a minha voz está contigo. E todas as vezes que nós abrimos a palavra, aqui está a promessa de perdão, a promessa de vida eterna, a promessa da volta de Jesus, a promessa do arrebatamento, a promessa de perdão de pecados, a promessa de cura da alma, a promessa de uma vida com Deus até que Ele volte. Aleluia. Nós estamos vivendo dias de dissimulação e de esquecimento de Deus e da sua palavra. Quantas Bíblias você tem em casa? Responda para você mesmo. Quantas vezes você a lê na semana? Quantas vezes você a lê durante o dia? Os entretenimentos têm tirado o desejo de amar esta palavra. Mas nesta noite você fez um compromisso de a partir de hoje ser diferente e dizer: eu amo, Senhor, a tua palavra. E aqueles que amam a palavra de Deus irão viver tempos remotos, tempos diferentes, tempos de avivamento, tempos
tempos de alegria, tempos de calor humano, tempos de presença de Deus. A voz do Senhor é ouvida quando nós abrimos a sua palavra. Fica de pé, por favor. Eu já contei aqui essa história, mas eu vou repetir porque alguém precisa ouvir. Conta-se que isso aconteceu nos Estados Unidos, onde em uma briga um homem assassinou o outro. Eles eram amigos, bem amigos, mas na calorosa discussão ele acabou matando o seu próprio amigo e ele foi preso para ser condenado, julgado e ficar em prisão perpétua. Mas os moradores da região e até a família da vítima procurou o representante do lugar e disse: nós queremos interceder pelo senhor. Aquele rapaz, ele é gente boa. Foi no calor da emoção que ele matou o seu amigo. Ele precisa de perdão. Não o condene. E conta que um certo dia aquele homem foi até a prisão e levou consigo uma Bíblia, e chamando o carcereiro disse: eu preciso ir na cela tal, visitar fulano. E o carcereiro então o permitiu, e ele foi até a cela. Quando ele chegou próximo da cela, aquele preso que tinha assassinado seu amigo disse: longe daqui, eu não te quero ver aqui com esse livro. Aquele homem levou uma Bíblia: eu não te quero ver aqui com esse livro. E aquele homem disse: calma, eu preciso conversar com você. E ele gritava, esbravejava: eu não te quero aqui, eu não quero sacerdote nenhum aqui, eu não quero Bíblia. E aquele homem insistiu e chegou próximo da grade, e ele se aproximou e pela grade deu um soco na Bíblia que aquele homem estava encostado ali próximo da grade. Vá-se embora daqui. E aquela autoridade foi-se embora, levando consigo a Bíblia. O carcereiro foi até ele levar algum alimento, e ele esbravejou dizendo: não traga ninguém aqui, não me traga esses Bíblias para cá. E o carcereiro disse: moço, ele não era sacerdote, ele não era a Bíblia, como você diz. Ele veio te fazer uma visita, e dentro da Bíblia estava o teu alvará de soltura. E aquele homem baixou a cabeça e entristeceu. E no dia do seu julgamento para a condenação, enquanto todos os júris condenaram, ele pediu a palavra e disse: eu não estou sendo condenado pelo crime que eu cometi, mas sim porque eu rejeitei o perdão da soltura. Quantas pessoas que estão com o perdão da sua dívida nas mãos? Quantas pessoas que estão com o livro, a carta magna que te perdoa, que perdoa os seus crimes, e ele não aceita ser perdoado? Não foi pelo pecado que aquele homem pecou que ele foi condenado pelo júri, mas sim por rejeitar o alvará de soltura. Eu quero falar para alguém aqui hoje, aqui ou na transmissão: se você tem sido escravo do pecado, aqui está o alvará de soltura.